Queremos te agradecer o teu nome, Senhor. Te damos, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado, Senhor, por estarmos, Pai, mais um dia na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falará conosco. A Ti te damos toda a honra, glória e louvor. Se manifeste, Pai, nesta noite, para que aqueles que vieram, para aqueles que estão nos assistindo, Pai, sinta, veja, Senhor, as maravilhas que o Senhor vai fazer, Pai, nesse lugar. Que todos possam sair daqui ou viver essa palavra de uma forma, Pai, extrema, especial, de uma forma, Pai, jamais vista. Que o Senhor possa fazer grandes coisas em nosso meio. Que o Senhor se manifeste, Pai, pois o Senhor tem liberdade nesse lugar. Por isso nós engrandecemos o Teu nome, já te honramos o Teu nome. Porque Tu és o Deus das nossas vidas. E hoje não será um culto normal, não será mais um culto. Pois eu creio que grandes coisas o Senhor fará neste dia, neste lugar. Sobre todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, o poder de Deus se manifestará em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Queria saudar a Luzia. Está aqui? Ali, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, minha querida. Seja bem-vinda. Nossa, hoje o povo não quis vir para a igreja, né? Onde será que está melhor, hein? Meu Deus. Vamos lá. Amados, eu queria que vocês abrissem 2 Reis 4, do 8 a 27. Segunda Reis 4, do 8 ao 27. Vou rapidamente já ler a palavra. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela ao seu marido: vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos numa cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Certo dia chegou Eliseu e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: diz-lhe, tu nos tens tratado com todo cuidado. Agora, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta que se há de fazer por ela. Disse Geazi: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não iluda a tua serva. A mulher, porém, engravidou e deu luz a um filho. No tempo determinado, no ano seguinte, como lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu para ter com o seu pai, que estava com os ceifeiros. Disse ao seu pai: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Disse o pai dele ao moço: leva-o para sua mãe. Ele o pegou e o levou para sua mãe. O menino esteve no colo dela
até o meio-dia, então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, então fechou a porta e saiu. Então chamou seu marido e disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Disse ela: Não te preocupe. Então ela selou a jumenta e disse ao seu moço: Vai depressa, não para no caminhar, senão quando eu mandar. Partiu ela e veio ao encontro do homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo o homem de Deus de longe, disse Geazi, seu moço: Olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela: Vai bem. Chegando ela ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi chegou para tirar, mas o homem de Deus: Deixa, a sua alma está amargurada, e o Senhor escondeu de mim e nada me revelou. Só até aí, amados. Amados, o Senhor falou fortemente ao meu coração essa semana sobre essa passagem. Eu sei que Deus ele quer falar conosco hoje. E eu tenho certeza, amado, que se você entender o que Deus está falando, vai falar contigo hoje. Eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar. Porque essa palavra, ela vai te dar o poder de você redefinir algumas coisas que você ainda não conseguiu definir. Essa palavra ela vai ter o poder de alcançar aqueles que estão desorientados, sem saber o que fazer. Porque a palavra de Deus, eu sempre falo isso porque quem já viveu grandes coisas com o Senhor vai saber do que eu estou dizendo. Ela não volta vazia. Você pode vir ao culto de duas formas. Você pode vir receber a palavra de Deus, ou você pode vir ao culto e não ter espaço para receber a palavra de Deus, porque você está cheio dos teus problemas. Às vezes, amado, não há espaço para Deus dentro de você. Porque você entra preocupado, você entra desanimado. Às vezes você entra com uma fé abalada. Mas hoje eu te peço, não se distraia. Hoje eu te peço, confia na palavra que você vai ouvir. Receba ela no teu espírito. Porque Deus preparou esse dia, Deus preparou esse ambiente, justamente para que você viesse e recebesse uma palavra que vai mudar a história daquele que crê. E eu não estou falando isso como um jargão, porque não tem nenhum fundinho aí, Evaldo, põe para nós aí. Eu não estou falando isso porque eu quero ser otimista. Eu estou falando porque se trata de uma palavra que não vem de mim, mas vem de Deus. Então, se Deus permitiu escrever essa palavra hoje, é porque essa palavra um dia viria trazer uma reflexão, viria trazer algo diferente para nós. Essa palavra não está na Bíblia à toa, mas para quem discernir ela, vai viver total diferença. Amém, amados? Vocês me ajudam a pregar? Cadê a forte aí? Então, dá um mais forte aí. Então, aí nós começamos a falar as mesmas coisas, né? Porque a palavra de Deus é forte, amém? Amados, você prestou atenção no que nós lemos? Havia uma mulher em Sunem, que era o quê? Rica. E aí nós percebemos, amado, que quando eu estava lendo essa palavra, eu percebi que ela não era rica em vão, ela não era rica à toa. Mas ela era rica porque dentro dela ela já tinha uma riqueza interna.
Ela já tinha uma propriedade interna dela, que certamente o Espírito de Deus falava muito alto no coração dessa mulher. Essa mulher, ela costumava ver o profeta Eliseu passar em frente à sua casa. E essa mulher, ela identificou ali que aquele homem era um homem de Deus. E ela convida este homem, Eliseu, profeta de Deus, a comer em sua casa. E quando ela convida Eliseu a comer em sua casa, ela começa a ter uma proximidade ainda maior. Ela começa a ter um entendimento de que aquilo que ela tinha como uma percepção aumenta. Porque o que passou de uma percepção, de ela falar, eu acho que esse é um homem de Deus que passa aqui. Ela trouxe o homem para comer em sua casa. Mas a proximidade que ela teve com aquele homem fez ela ter mais certeza ainda que Eliseu era um homem de Deus. Aquela mulher, ela não era só rica financeiramente, mas ela era rica porque ela era generosa. Quando nós temos uma generosidade a serviço de Deus, nós se tornamos mais ricos do que qualquer milionário, bilionário nessa terra. Porque uma coisa é ser rico nessa terra, outra coisa é ser rico diante de Deus. E aquela mulher mostra que ela tinha muito mais para oferecer do que ouro e prata. Ela tinha uma generosidade acima do normal. Porque ela começa a dar um almoço, começa a dar comida. Mas vai se passando o tempo, ela convida aquele, toda vez que Eliseu vai passando, ela serve a sua casa como um ponto de referência, para que ela fizesse a obra e ao mesmo tempo estivesse a serviço de Deus. Porque quando ela abençoa um homem de Deus, é a Deus que ela está fazendo. Todos sabem disso na palavra? Que a palavra do Senhor vai dizer que quando é um dos pequenos que você faz, é a Deus que você faz. Quando você visita alguém que está preso, é a Deus que você faz. Quando você dá um prato de comida para alguém, é a Deus que você está fazendo. Quando você dá de vestir alguém, é a Deus que você está fazendo. Amado, isso é a palavra. Mas essa mulher, ela começa a cumprir essa palavra, mas com o tempo ela vai passando, ela percebe que tem algo mais que ela pode fazer. E sabe o que ela faz? Ela começa a colocar ali, conversar com o marido e falar, olha, eu tive uma ideia. Olha como as coisas são, tudo começa a partir por parte dela. Porque aqui diz na Bíblia que a mulher era rica. Não fala que ela e o marido eram ricos. É lógico que a gente sabe que, olhando o contexto, os dois são ricos. Mas o narrador, a palavra de Deus vai dizer que a mulher era rica. E ela vai dizer ao marido, veja que ela toma a iniciativa. Ela vai dizer, olha, eu estou pensando a gente fazer um quarto lá em cima da nossa casa, no terraço. E toda vez que esse homem passar, além de a gente dar um prato de comida, eu estou pensando em a gente colocar ele num quarto e dar uma cama, uma lamparina, uma pia para ele e dar um conforto para ele. O marido concorda. E todas as vezes que Eliseu passa, então ele passa a comer na casa daquela mulher, mas ele passa a ter um conforto. Ele passa a dormir na casa daquela mulher. Feito isso, o homem de Deus percebe que a generosidade daquela mulher é algo muito grande, a bondade dela ressalta. E aquele homem, Eliseu começa a pensar, poxa, o que essa mulher está fazendo por nós, ele e o servo Geazi, essa mulher é digna de uma recompensa. Mas aí Eliseu diz ao moço, o que será que a gente pode dar para essa mulher? Aí traz a mulher e pergunta, o que a gente pode te dar pelo bem que você está fazendo? Aquela mulher falou assim, olha, eu moro no meio do meu povo. Ou seja, uma mulher rica, mas simples, humilde. Ela poderia ali pedir alguma coisa que ela não tivesse, mas ela é satisfeita, ela é bem instruída, ela tem uma consciência plena, que ela diz, olha, onde eu moro, só de estar na presença do povo que eu nasci, eu já posso dizer que eu tenho tudo. Sabe, amados, existem pessoas que têm um bom coração, têm uma boa atitude,
Tem pessoas que elas são diferenciadas na forma de ser, na forma de pensar e na forma de falar. Com certeza, aquilo que você já está ouvindo agora, o Espírito Santo já está falando com algumas pessoas aqui. Que a forma de você tratar uma outra pessoa faz diferença. Eu percebo que aquela mulher, ela não é só rica porque o marido tem uma plantação maravilhosa. Mas ela é rica porque Deus abençoa. Porque Deus olha para dentro dela e vê que aquela mulher tem algo mais para oferecer. É generosa, é bondosa, ela tem iniciativa, ela quer fazer a obra, ela quer servir a obra. Então eu percebo que o favor de Deus se estabelece para pessoas como essas. Então, amado, muitas das vezes tem pessoas que procuram ser amargas, insensíveis aos problemas dos outros. Tem pessoas que não se incomodam com a dificuldade do irmão. Tem pessoas que estão na casa de Deus, mas não abrem a sua vida, não abrem a sua casa para servir a Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas não faz questão de dar carona para ninguém. Tem pessoas que não querem que ninguém entre no seu carro, com medo de sujar. Tem pessoas que não abrem a sua casa para ninguém, porque não quer que algumas pessoas participem da sua intimidade ou da sua liberdade. Tem pessoas que são restritas a si mesmo. Tem pessoas que são egoístas. Tem pessoas que são egocêntricas. Só pensam nelas. Mas quando você se abre e você entende que quando você faz para a obra de Deus, você faz algo que abençoe alguém, você tem que pôr em primeiro plano. Não é um favor que você faz a alguém, mas é a Deus que você está servindo. Eu não sei porque Deus está querendo dizer isso. Eu tinha um pensamento de ir já mais para frente, mas Deus está me falando para dizer isso para alguém aqui nessa noite. Porque alguém precisa aqui nesta noite ser mais sensível à voz de Deus. Alguém tem que ser mais participativo à obra de Deus. Alguém tem que ser mais concentrado na obra de Deus. As pessoas têm que ter um pouco mais de percepção do que estão fazendo para Deus ou não. Ou algumas pessoas estão perdendo a oportunidade de servir a Deus. Veja, quem era o homem de Deus? Eliseu. Quem era o servo de Eliseu? Geazi. Mas uma mulher aparece no cenário, nem fala o nome dela, mas fala uma sunamita. Alguém que Deus quis colocar na Bíblia como uma referência para que eu e você nesses dias pudesse entender que mesmo que Deus não traga o nome dela, esta mulher faz parte do reino espiritual, do mundo espiritual. Mais importante de que o nome aparecer, porque muitos aparecem na Bíblia com o nome, mas tem um final terrível. Não se preocupe se homens não te honram, mas honre as pessoas em nome de Deus. Seja bom o tempo todo. Porque nós estamos vivendo num mundo onde já não sei se eu posso dizer que não cabe mais maldade, porque a maldade está aumentando cada vez mais, avolumando cada vez mais, que nós estamos vendo que cada dia a malignidade, a maldade está aumentando. Nós estamos vendo coisas hoje que nós nunca vimos, sim ou não? Então mostra que a maldade, ela não tem freio. Talvez o que nós vamos viver daqui para frente vai deixar alguns atônitos. Porque a gente nunca esperava ver o que eu imagino, que nós vamos ver coisas que nós nunca vimos que vai nos abalar. Mas, amado, eu quero que você entenda algo. Eliseu, ele viu o favor dessa mulher, falou, preciso recompensar. Mas como essa mulher dá uma resposta a qual ele fica sem alternativa, a vida prossegue. A vida prossegue. Mas eu quero te falar uma coisa. Mesmo que a vida prossegue na tua vida, tem alguém que tem um plano de te abençoar.
Mesmo que às vezes você já não lembra mais da promessa, tem alguém aqui nesse ambiente que quer te abençoar. Você pode estar decepcionado com o mundo, você pode estar decepcionado com as pessoas. Mas tem alguém aqui que está esperando o momento certo para abençoar a tua vida. Sabe, eu penso nisso e eu afirmo. Porque independente do que o homem pensa, aquilo que Deus pensa é muito maior do que a gente imagina. Mas o que nós precisamos para que esse Deus nos abençoe, sabe o que é? Oportunidades. Deus pode te abençoar a qualquer momento? Sim ou não? Pode. Sem você orar, Deus pode te abençoar. Deus pode te abençoar num dia difícil para você? Pode. Deus pode te abençoar num dia que você não espera? Pode. Mas eu quero te falar uma coisa. Por trás de uma bênção, sempre tem um plano, tem um propósito. Porque, amado, entenda uma coisa. Deus quer mostrar para você que a tua bênção não foi sorte. Sabe, muitas vezes a gente fala assim, eu não tive sorte, eu não fiz isso, eu não ganhei isso, eu não tive... Amado, eu não acredito muito nesse negócio de sorte. Já acreditei muito. Já fiz muita coisa, já comprei muitas rifas pensando na sorte, nunca ganhei nenhuma até hoje. Eu acho que eu sou uma das pessoas que se tiver uma rifa com 100 números, eu comprar 99, eu acho que eu ainda não consigo. Por Deus do céu, eu nunca ganhei uma rifa, amado. Mas também... não estou aqui para ganhar rifa, né? Mas eu estou dizendo que se dependesse de sorte, estou lascado. Mas por muito tempo, eu comprei rifa, acreditando, né? Mas hoje eu compro rifa, amado, pensando em abençoar o propósito da rifa. Não mais ganhar. E eu continuo por isso não ganhando mais. Também não mudou nada. Eu mudei o propósito, mas também o problema é que não faz a diferença para mim. Eu não fico criando expectativa. Será que eu vou ganhar a rifa? Diferente do Chiquita, né? O Chiquita, os caras dão para ele assinar, ele ganha sem querer, né? Mas tudo bem, isso aí é Deus abençoando ele. Mas o que eu quero dizer, amado, é que existe um propósito. Existe uma oportunidade. Talvez fique mais claro, oportunidade. Porque às vezes quando nós falamos em propósito, parece que está muito distante, né? Mas oportunidade, se eu te disser que Deus está criando uma oportunidade hoje para você ser abençoado. E se eu te disser que você veio hoje por um ambiente onde você está tendo a oportunidade de virar as costas e sair abençoado desse lugar. Isso faz diferença para você? Então preste atenção, amado, aperta o cinto. Porque as oportunidades, elas estão diariamente na nossa vida para nós ser abençoados. E aqui nós vemos que ali Eliseu se incomoda e fala, Geazi, mas deve ter alguma coisa. Aí Geazi fala, já sei. Ela pode ser rica, mas o marido dela já é velho e ela não tem filhos. Eliseu falou, é isso, traz ela aqui. Trouxe ela. E chegou para ela e falou, mulher, daqui a um tempo, o tempo da tua gestação, você vai estar segurando uma criança. Você vai ter um filho. Mas ela falou, mas Senhor, mas isso... vai ser assim. E não é que depois de 9 meses, a mulher teve um filho mesmo? Não é que a palavra de Deus se cumpriu? Amado, uma coisa eu aprendo, sem muito alarde. Deus gosta de abençoar o seu povo. Principalmente quem gosta de abençoar os outros. Quem abençoa sempre será abençoado. Talvez você não tenha o dinheiro para mudar a história de alguém, a situação de alguém. Mas às vezes a Bíblia diz que se você oferecer um copo de água para quem não tem, você já está abençoado. Você já está fazendo a diferença. Às vezes a gente cria na nossa mente que para fazer algo que chame a atenção de Deus, precisa ser algo estrondoso. Mas muitas das vezes isso nos incapacita de fazer o pequeno, as pequenas coisas.
Amado, eu sempre falei que Deus é Deus de grandes coisas, mas Ele é Deus de detalhe, Ele é Deus de pequenas coisas também. Amado, às vezes a gente espera fazer o grande, mas a gente não tem condição de fazer o grande. Sabe por quê? Porque nós não se detalhamos nas coisas pequenas. A gente não entende que a gente só vai crescendo a nível de chegar no grande fazendo pouco, o pequeno. A Bíblia diz, fosse fiel no pouco, sobre o muito te... Deus não fala, seja fiel no muito, depois eu te dou um pouco. Não, Deus fala assim, eu conheço o coração do homem. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Deus está pedindo hoje, Deus está lançando uma palavra para que nós começamos hoje a ser fiel a Deus no pouco. Porque para muitos a dificuldade é grande. Mas se você for fiel no pouquinho com Deus, começa a ser fiel, começa a pensar diferente, começa a ter uma fidelidade, começa a prestar atenção no que a palavra de Deus diz, começa a exercer o que a palavra do Senhor está dizendo, começa a ser minucioso em detalhes. Puxa, isso aqui não vai agradar a Deus, vou fazer? Antigamente eu fazia. Então... não, mas hoje eu vou fazer diferente. O pastor falou, ser fiel no pouco, muito Deus colocará. Às vezes tem coisas pequenas, custa para a gente. Nós não estamos acostumados a perder. Nós somos programados para não perder, a gente não quer perder em nada, amado. A gente tem raiva de perder até no 2 ou 1. Irmão, vamos no 2 ou 1. Quando a gente joga 2 ou 1, perde. A gente fica com raiva quando perde no 2 ou 1, amado. Imagina perder alguma coisa. Pensou ainda ser fiel no pouco. Mas se eu sou fiel, eu vou perder até o pouco que eu tenho. Não pensa assim, amado. Porque esta mulher, ela começou a construir uma vida de ser mais rica do que ela era. Porque ela começa a ser referencial no mundo espiritual. E essa mulher, por ela colocar ali, ela começa a ter ali um sonho. Você acha que essa mulher não sonhava ter um filho? Mas por alguma impossibilidade, aquela mulher não tinha filho. Ela já estava ficando, o seu marido estava ficando velho. Mas aquele filho foi crescendo. Diz a palavra que aquele menino foi crescendo. Mas presta atenção. Um certo momento, o filho vai lá na seara lá. Ele foi ter com o pai. Olha a situação. E quando chega ali no pai, o menino começa a sentir dor na cabeça. Ele fala, ai pai, está doendo a minha cabeça. Sabe o que o pai fala? Pega um servo e fala, leva o menino para a mãe dele. Sabe o que a gente percebe aqui? É que tem algumas pessoas nas nossas vidas que são falhas. Esse pai, ele vê o menino com dor de cabeça e ele manda um servo levar para a mãe. Mostra que esse pai era um pai ausente, porque o filho queria estar com ele. Foi até ali onde o pai estava. Mas o menino sentindo dor, o pai ele não abraça aquela dor. Ele manda que o servo leve, manda para a mãe dele. Muitas vezes a gente está cercado de pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ver que no decorrer da história, às vezes tem pessoas que a gente não pode contar. Tem pessoas que a gente não pode contar segredo, não pode contar com ela para nada. Tem pessoas que a gente não pode confiar algo. Tem pessoas que a gente não pode dividir valores. Não pense que todo mundo vai te compreender. Não pense que todo mundo vai te ajudar. Não pense que todo mundo vai pensar como você. Por isso eu trago hoje esse tema. Sofra nos problemas ou tenha paz nas soluções. Mas às vezes nossa solução está em pessoas. Está em situações onde não nos corresponde. E quando nós não temos essa situação onde corresponder, nós ficamos frustrados e achamos que tudo é o fim. Então o que eu quero dizer é que o menino vai para sua mãe. E diz a palavra que esse menino fica deitado até o meio-dia no colo da mãe. Mas esse menino vem falecer no colo da mãe. Veja como era o comportamento do pai e da mãe.
Olha como era aquele casamento em si. A mãe pega, leva o menino, põe ali na cama do profeta, e a mãe vai ali e vai até o marido e fala: olha, me arruma aí um jumento e um servo que eu preciso correr, preciso ir até a casa do profeta. Aí o marido pergunta: tá tudo bem? Vai tudo bem? O que a mulher disse? Não se preocupe. A primeira coisa que ela fala é: não se preocupe. Ela não fala tudo bem para o marido. Ela vai falar para o profeta, mas ela fala: não se preocupe. Amado, aquela mulher, ela percebeu em alguma coisa que aquele marido não era a solução. Não ia ter a solução para ela. Mas ela também não leva preocupação para aquele marido. Mas ela deixa ali e ela vai buscar uma solução, não no marido. Porque o marido, de repente, estava ali com o problema, mandou o problema para quem? Para ela. Ah, o menino está com dor, manda para sua mãe. O servo falou: ó, o fulano de tal mandou trazer o menino para cá, está com muita dor. Ou seja, o marido não acompanhou a dor. O marido não compartilhou, não se serviu, não se colocou ali naquele momento. Manda para a mãe resolver. A mãe percebe o quê? Que o menino morre naquele momento. Ela fica de repente ali, com certeza desesperada, entre aspas, mas ela percebe que se o meu marido não atendeu nem a dor, imagina se eu falar que o menino morreu. Mas essa mulher, ela se tornou rica e não foi em vão. Porque ela tinha algo dentro dela que guiava ela para uma direção diferente das outras pessoas. Sabe, amados, você pode ser guiado por uma direção ao contrário, onde todo mundo está indo. Mas se você discernir que essa direção, quem está mandando você ir é Deus, não vai onde está a multidão, vai onde Deus está te mandando. O grande segredo não é o que as pessoas têm para nos oferecer. O primeiro começa o que você tem para oferecer a Deus. Porque quando você tem algo para oferecer a Deus, Deus sempre tem um retorno para você. Deus tem sempre algo maior para você. E eu quero te falar uma coisa: tudo que você fizer para Deus, para a obra, para o servo, para alguém, Deus nunca deixará de te compensar por nada. De repente você está passando um momento hoje, de repente você tem trabalhado na casa de Deus por muito tempo. Você serviu muitas pessoas, você ajudou muitas pessoas, você serviu cesta básica, você levou comida para um monte de gente. De repente você ajudou um monte de pessoas aí. E um monte de pessoas viraram as costas para você. Porque o que mais tem é ingratidão. Você ajuda uma pessoa, daqui a pouco ela vira as costas para você. Ou de repente, se você não pode ajudar mais uma vez, você já não presta mais. É assim ou não é? Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Continue se colocando a serviço de Deus. Continue tendo um bom coração. Não dimensione o tratamento com as pessoas com a forma com que elas te tratam. Porque as pessoas não podem te retribuir algo que só Deus pode te retribuir. Quando eu estou te falando que Deus quer que nós sirvamos os demais, as pessoas, ou a obra de Deus, faça sem querer nada em troca. Mas saiba que você tem um Deus que não te abandona, que não desiste de você e que Ele há de te recompensar no momento certo e no momento oportuno. Aí o marido dela fala: poxa, mas hoje não é lua nova, não é sábado, não é nada, você vai buscar o profeta. Não se preocupa. E o marido deixa ela ir e ela vai. Presta atenção. Quando ela está vindo, o servo Geazi vê ela de longe. Falou: meu senhor, a tua serva está vindo até nós. Aí o profeta Eliseu falou: corra até ela e vê se ela está precisando de alguma coisa. Geazi, quando chegou perto dela: olá, sunamita, como que você está? Tudo bem? Como que está? Está bem? Ela lhe pergunta: está bem o seu marido? Está bem. Está bem ali o seu filho? Está bem. Você está bem? Estou bem. Teu marido está bem? Está bem. Seu filho também está bem. Opa.
Como assim? Ela está vindo, trazendo uma notícia que dentro dela, amado, o filho dela morreu. Morreu nos colos dela, ela pôs na cama, mas a mulher, ela vem e declara que está bem. Quantos de nós conseguem enxergar uma situação negativa, algo positivo? Porque se fosse nós, o natural seria chegar ali falando, Geazi, olha, morreu meu filho, olha, aquela promessa, aquele negócio que o profeta fez, não tem valor nenhum, e a gente poderia, de repente, se perder diante de tudo isso. Mas aquela mulher, ela tinha um equilíbrio emocional e espiritual muito grande. Porque ela chega, então se Geazi recebe ela vai bem, o marido vai bem, o filho vai bem, então vamos. Quando ela chega lá diante do profeta, ela se ajoelha nos pés do profeta e começa a chorar. Qual o relato do profeta? Ela está amargurada de espírito. E Deus não me revelou o que se trata. Ué, Deus não revelou para o profeta? É que eu falo para alguns aqui. Nenhum profeta consegue estar 100% ligado com Deus. Mas naquele momento o que está em jogo não é o que o profeta tinha como revelação, mas é aquela atitude daquela mulher. Porque aquela mulher, ela teve uma percepção. Ou ela ficaria sofrendo com a morte do filho, ou ela ia ter paz buscando a solução. Veja, ela não dividiu com o marido porque ela entendeu que a solução não está no marido. Ela não fica em casa chorando e lamentando, chamando os vizinhos para o enterro, porque ela percebeu que ainda não era o fim. Veja que ela se apresenta, o marido não percebe o que ela está sentindo. Veja, ela perdeu o filho e o marido perde o filho, mas emocionalmente ela está equilibrada. Porque o marido não percebe algo grave nela. Porque alguém que tem uma pessoa que morre, ela fica abalada, sim ou não? Faz parte. Mas ela tem um domínio. Porque aquela mulher não era só rica externamente, mas ela era rica por dentro. Sabe, Deus quer hoje enriquecer muitas pessoas aqui, através de uma maturidade, através de um conhecimento que muitas vezes está nos faltando. Nós precisamos aprender a lidar com situações onde nós perdemos o controle. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer que você emocionalmente esteja equilibrado no pior momento ou no momento mais difícil da tua vida, que você traga para a tua casa, onde todo mundo está descabelando, está todo mundo perdido, todo mundo sem saber o que fazer, você se posicionar e levantar, ei, calma, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Alguém tem que ter a diferença em si, para trazer a paz na sua casa, trazer a paz aonde não há, em ambientes. Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Somente um verdadeiro adorador pode discernir que esse Deus é a solução de todas as coisas. O que ela disse para o seu marido? Veja que esse homem é um homem de Deus. Algo dentro dela falou, esse é um homem de Deus. E quando ela traz um homem para morar ali, ela tem uma percepção ainda maior. Ou seja, quanto mais você vem para a igreja, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ora, você tem que ter mais a proximidade com Deus. Você tem que ter mais intimidade com Deus. Tem pessoas aqui que já era para estar vivendo um extraordinário, mas estão muito tempo na igreja, mas não vivem uma confiança plena em Deus. Tem pessoas aqui que levantam a mão quando está louvando, aplaude, adora o Senhor, mas basta chegar um probleminha, estabiliza totalmente. Alguém que poderia ser um referencial, alguém que poderia ser boca de Deus, alguém que poderia ser um instrumento, amado, vira um momento de caos. Em vez de ajudar, atrapalha mais. Nós precisamos ser solução para as pessoas nesse mundo.
Nós precisamos ser solução para os problemas. Mas o que nós duvidamos, sabe o que é? É que nós nunca vamos ser a solução para os nossos problemas. Mas se você não consegue ser a solução para o seu problema, não sofra com ele. Aprenda a não sofrer. Aprenda o quê? A buscar paz em soluções. Onde que eu vou encontrar paz na solução? Essa mulher, ela foi buscar o referencial de Deus. Foi buscar em Deus a solução para os problemas. Estava no homem de Deus. Estava ali, porque naquele tempo é diferente de hoje. Não tem uma igreja em cada esquina. Ali eram poucos lugares. Mas aquele homem trouxe uma boa referência. Nós precisamos entender que se nós ficarmos sofrendo no problema, nós nunca vamos ter paz na solução. Aqui, amados, precisamos aprender a dominar. O que o Senhor me mostrou é: qualquer problema que aparecer, diga para ele: ainda bem que tem solução. Amados, eu vou fazer um teste aqui. Quantos tem problema? Levanta a mão. Só para saber. 1, 2. Nossa, todo mundo? Todo mundo, é sério? Ué, então, se todos nós temos problema, então, por que a gente não pode, então, praticar um pouco da riqueza dessa mulher? Por que não podemos ter um gesto nobre, até a título de ver se funciona? O que eu quero dizer com vocês, eu vou desafiar vocês essa semana. O primeiro problema que vier na tua vida, ou você já está no problema, ou se aparecer, eu quero que você diga para o teu problema. Pode até assim. Sei, dá como jeito você quiser. Tem solução. Diga para o teu problema. Tem solução. Sim. Amado, por que eu estou dizendo? Eu não estou sendo aqui, eu estou trazendo estou sendo como que posso dizer? Um cara que está querendo ser otimista. Amado, isso aqui é algo que está dentro do nosso psicológico. O problema existe? Existe. Ele vai continuar? Pode até continuar. Mas o que nós precisamos é ordenar a nossa mente a não se abalar com o problema. Eu preciso dizer, porque a nossa mente... Eu até estava falando com a minha esposa e com a minha mãe no carro, né? Olha só que coisa interessante que eu aprendi essa semana. Isso é uma coisa que eu me queixo pra caramba, meu. Eu fico doido. Eu tenho vários perfumes lá em casa, né? Aí eu coloco o perfume em mim, eu falo, caramba, meu, eu pus o perfume... Eu não sinto o cheiro, meu, do meu perfume. Parece que não pega o perfume em mim. Aí ela fala, nossa, você tá carregado, hein, meu? Olha, vai tomar banho, está carregado. Você sabe que eu não posso com perfume doce. Mas eu não sinto. Cara, eu fico, não é possível, meu. Fala cara, eu tenho um problema que os perfumes não ficam em mim. Aí eu vi uma coisa. Ouvi falar que o nosso organismo, ele tem eu não sei explicar direito, tá? Vou tentar assim. Nós fomos programados. Ó, meu cadastro está aqui solto. Nós fomos programados, presta atenção, para que, no caso do perfume, que é um cheiro bom, agradável, mas que não traz perigo. O nosso corpo, ele assimila o cheiro, a inalação do perfume, e como é alguma coisa que não traz perigo, ele tira da nossa consciência o alerta que nós sentimos dele, como se fosse algo para nós se incomodar com ele. Então é algo que o nosso organismo trabalha no nosso subconsciente para nós não sentirmos. Amado, é uma coisa louca de consciência e percepção. A gente não percebe que estamos mais porque não traz perigo. Então o organismo, ele não vai ficar sinalizando. Agora, eu faço uma pergunta.
Quando você acende algum fio, vai ter um fio dentro de casa queimando, ou um pano de prato queimando, ou tem alguma coisa queimando, uma panela queimando. Por que que toda hora a gente vê o cheiro e o negócio não para de vir? Mas é Deus. Deus é tão poderoso que Ele colocou algo que nos traz a sensibilidade de o que traz perigo para nós. A gente tem a percepção que nós temos que se preocupar e se incomodar com isso. Olha que loucura. Quando eu falei, puxa vida, então está explicado. Então não preciso ficar mais... Então tá, é. Porque, o pessoal, o perfume tá, o teu perfume é bom, né? É mesmo. Poxa. Então, é bom, porque ele está, ele existe, mas eu não percebo. Mas as pessoas precisam perceber em nós que nós somos bons, que nós somos filhos, que nós somos filhas de Deus, porque nós temos que exalar o Espírito Santo. Mas às vezes a gente não percebe que Ele está em nós, porque nós estamos em nós mesmos. Mas amado, acredite, o Espírito Santo Ele está em você. O Espírito Santo Ele está em você. E o Espírito Santo quer que você entenda que se Ele está em você, a solução também está em você. Eu não estou dizendo que a solução está em um outro lugar. A solução também está em você. Está com você. Há uma capacidade intelectual que você tem que exercer. Você tem que buscar para encontrar a solução e sair do problema. Porque tem pessoas que estão sofrendo, estão se remoendo. Tem pessoas que estão presas no problema e não conseguem enxergar a solução. Então nós precisamos virar a chave. Por exemplo... eu vou falando enquanto nós vamos amarrando aqui, senão daqui a pouco eu tomo um tombo aqui. Eu fui sair de casa, eu precisava pegar um negócio. Nós estávamos saindo de carro. Saí lá do sítio e tal, quando eu chegava... caramba, esqueci um negócio lá em casa, hein, meu? Aí eu pensando comigo, vai embora, não vai, já tá aqui no meio, vai embora, vai pegar, né, meu? Não vai pegar, deixa pra lá, faz um jeito, dá outro jeito. Alguma coisa pensando, não, mas volta, pega. Aí outra, não precisa não, vai e pega. Não, outra não pega. Aí eu falei, caramba, vai, pega ou não pega, meu? Aí eu fiquei o carro parado, eu ficava uns minutos ali parado, eu falei, vai, pega. Eu olhava para ela, será que eu pego, não pego, volto, não volto? Ela falou, deixa que eu pego. Eu falei, deixa que eu pego, mas acho que não precisa pegar, depois eu pego, depois eu pego. Não, a gente se vira, não precisa pegar. Ou pega, então, tá bom, então a gente pega, então se vai pegar, vamos. Então, você ficava assim na dúvida, se pega ou não pega, mas em conclusão. Eu estava voltando e falei, então vamos pegar. Você está entendendo o mistério? Então vamos pegar. Peguei, gatei, então vou perder tempo. Gatei a ré, vamos lá, vamos pegar. Aí eu fiquei pensando, nossa, está demorando, hein? Era para ser mais rápido. Mas na hora eu pensei assim, peraí. Por que tanta pressa? Será que Deus não está me livrando de alguma coisa? Será que dentro dessa correria, dessa situação normal, que poderia ser normal, eu não poderia ter acontecido alguma coisa? Ainda cheguei no horário mais cedo. Um pouquinho. Sabe, então assim, às vezes a gente sofre por coisas desnecessárias. Ou às vezes sofremos por coisas necessárias também. Mas o problema não está a ficar em sofrer, mas a gente ter a solução para essas coisas. Por exemplo, furou um pneu do carro. Vou sair. Teve um dia que eu fui sair, pneu furado. Não, aí. Ô, capeta, isso é demais, né, meu? Aí o capeta falou, mas peraí, não tem nada a ver com isso aí, foi prego. Ou é o prego ou é o capeta, né? Porque tudo a gente também dá o nome, tudo é o capeta, tudo é ele que faz. Não, o pneu fura, mano, é normal furar, né? Mas tudo é... tá bom, vai, não sei nem se é o capeta, mas o pneu tá furado. Mas sabe o que a gente tem que pensar, mano? Uma coisa que eu aprendi também, né? Às vezes o pneu furou, a gente tá se queixando que o pneu furou. Mas quantos queria ter um carro com pneu furado? Para ter a sensação de ter um carro e trocar um pneu. Poxa, eu estou com o pneu furado, mas eu tenho um carro. Tudo bem, furou o pneu aqui, mas... Sabe, às vezes a gente está reclamando por coisas onde nós não encontramos a solução. Por isso que eu falo para você, se você encontrar um problema, fala, ainda bem que eu tenho a solução.
Mas aí pensando, furou o pneu. Mas ainda bem que eu tenho um carro. Não, ainda bem que eu tenho um macaco. Ainda bem que eu tenho um step. Quantos estão entendendo que nós podemos tirar de um cenário negativo mais coisas positivas do que coisas negativas? Porque quando a gente sofre por um ataque ou por um problema, a gente dá mais ênfase no problema do que na solução. Quando a gente vê que o pneu furou, chuta o carro. O dia vai ser ruim, raça ruim, vai ser ruim. Não. Não é porque o pneu furou que vai ser ruim. Não é porque um problema está acontecendo, você está passando por um problema, que a tua vida vai ser ruim. Amado, você já ouviu falar que o Senhor falou, olha, no mundo tereis problema. No mundo tereis luta, aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse para o Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se for possível, vamos traduzir. Se tiver outro jeitinho de eu não ir para essa cruz. Não era isso que ele estava querendo, sabe? Quando ele falou, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque era o sangue dele que ia ser derramado. Se tiver um jeitinho, Deus, dá um jeito. Sabe o que Deus fez? Nada, ficou em silêncio. Vai até o fim. Mas o silêncio de Deus não era uma negativa. O silêncio de Deus não era que Deus não estava agindo. É que o silêncio de Deus era uma oportunidade que precisava acontecer para gerar muitas oportunidades. E quando Jesus morre naquela cruz, gera uma oportunidade de nós se livrarmos do pecado, nós termos vida eterna e salvação. Então o que eu quero te dizer é que o problema não é só problema, mas ele vai te trazer, existe uma solução, ele tem uma solução para você. Todo problema tem uma solução. Vemos aqui que até a morte teve solução. Jesus está dizendo para nós, até a morte tem saída, tem solução. Quantos estão entendendo? Então, amado, não deixe o problema tomar conta da tua mente. Alguém pode colocar para mim aí, Provérbios 18, 21? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão na tua boca. Então, se você murmurar ou reclamar, só ficar reclamando, murmurando, você vai trazer o problema mais perto de você. O problema não vai sair de você. Não é porque você reclama, não é porque você murmura, não é porque você está reclamando que o problema vai embora. Quantos já conseguiram resolver o problema xingando? Levanta a mão. Quantos já conseguiram resolver o problema brigando? Quantos já conseguiram resolver o problema murmurando? Pelo contrário, o problema se torna um volume ainda maior. Ele se torna ainda maior, porque a forma com que vemos ou tratamos ele é a forma que nós vamos ter que conviver com isso. Quando o que Deus quer ensinar nós nesta noite é que todo problema tem uma solução. Mas o que Deus quer nos ensinar nessa noite é que você não se preocupe mais tanto com os problemas, mas mude a tua mente a focar na solução. Aquela mulher tinha um problema, o seu filho. Mas ela foi buscar o quê? A solução. Ela encontrou? Cara, ela foi lá em quem poderia ser a solução. Não estava no marido, não estava nos médicos da cidade, não estava no servo. Não estava, ela não ficou murmurando, ela não ficou chorando, ela não ficou reclamando, mas ela foi na solução. O marido perguntou, e aí, como que está? Não se preocupa, está tudo bem. Ô Geazi, chegou mulher, como que está a tua casa? Como está você? Como está os cachorros? Como está o galo? Como está os animais? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo bem. Mas quando ela chegou ali no lugar da solução, ela desabou. Ela foi nos pés ali e chorou. Falou, eu não tinha te pedido nenhum filho. Mas você me deu porque você quis. Eu não te pedi nada. Mas quando você vai na fonte, na solução, você não fica sem resposta. Ele chegou, o profeta Eliseu falou, onde você colocou o filho? Foi lá, colocou ali. Ele foi lá, subiu.
em cima da cama, em cima do corpo do menino, colocou o seu corpo, colocou os olhos com os olhos, boca com boca, colocou seus braços com seus braços, e o profeta começou a esquentar o corpo daquele menino. De repente, amado, ali, aquele menino dá 7 espirros, e aquele menino volta a viver. Sabe o que eu quero dizer? É que quando nós buscamos a situação, a resolver o problema no lugar certo, entender que há uma solução, nós vamos ter esse escape. Nós vamos ter essa solução. Então o que eu preciso dizer para o meu problema, vai tudo bem. Como está a tua casa? Vai tudo bem. Amado, está desempregado? Está tudo bem. Está com dívida? Está tudo bem. Você precisa exercer isso, porque a tua mente, se você não fizer isso, a tua mente vai focar só no problema. Você vai dormir pensando no problema, você vai acordar pensando no problema. O que você precisa é transformar, é virar a chave da tua mente e dizer que está tudo bem. Sabe o que eu quero te dizer? Esta mulher, ela sem conhecer de ciência, sem conhecer de nada, ela provocou a mente dela acreditar, ela provocou a mente dela ter fé, ela provocou a mente dela ter uma postura diferente, ela procurou, essa mulher, ela reativou algo que estava dentro dela, que Deus nos criou desta forma, porque nós somos aquilo que vemos, aquilo que pensamos, mas aquela mulher, ela não para por nada, ela vai no lugar certo, e ela tem o seu filho de volta, porque ela obteve a resposta da sua atitude. Amado, parece difícil, mas é um exercício. Porque por mais que ela fez tudo isso, o problema ainda estava lá. Só que Deus, amado, Deus vai potencializar uma vida quando ela acredita que Deus é a solução da sua vida. E tem coisas que vou te dizer, Deus nem vai pôr a mão, mas só de Deus olhar você tomando uma atitude diferente, Deus, Ele vai conseguir. Ela vai conseguir. Quem lembra aquele lutador de boxe, Holyfield? Ele era um lutador onde foi designado pelos médicos que ele não podia subir mais no ringue porque ele tinha um problema de coração. Quem sabe disso? Só que ele falou assim, ele foi orar a Deus porque o diagnóstico, o médico falou assim, se você subir no ringue, você vai morrer. A qualquer momento você vai morrer, você não vai aguentar. E eu não vou assinar por você, você assina aqui. Porque esse é meu laudo. O teu coração está assim, 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 assado. Ou seja, ele foi no médico receber um diagnóstico, um problema. Mas ele amava lutar. E não era só amar lutar. Ele era um pastor, mas ele tinha recebido uma promessa. Todos sabem da promessa que ele recebeu? Ele havia recebido uma promessa de Deus. Que falaram, ó, Deus está te dando uma promessa, você vai ser campeão do mundo. Mas espera aí, como que eu vou ser campeão do mundo? Se eu estou com problema no coração, já não posso lutar mais. Às vezes parece difícil ter que tomar decisões onde tudo está desfavorável. Por que ele foi buscar um médico? Porque provavelmente ele sentiu alguma diferença no coração dele. Mas o médico ainda confirma, você não pode lutar, estou testificando que você não vai. Isso está no livro dele. Acabou a carreira para você, para de lutar. Mas o que eu faço? Eu acredito nos médicos? Sim, nós temos que acreditar nos médicos. Mas se tem alguma coisa que está acima dos médicos, que é mais poderoso, que dá a última palavra, eu escolho ainda ter paz e buscar a solução naquele que está acima de qualquer diagnóstico. Porque ele pensou assim, bom, mas Deus falou que eu vou ser campeão, e se eu parar eu nunca vou ser campeão. Então ele, com o laudo médico, ele falou, eu vou continuar. Por quê? Porque ele acreditava em Deus, ele acreditava na palavra de Deus. Ele era um pastor, ele conhecia a palavra, ele viu milagres. Ele sabia do que era um milagre. Ele falou, eu não vou ser um homem comum, e eu não posso retroceder. Se Deus falou, eu tenho que confiar em Deus. Às vezes, amado, é difícil ter que confiar em Deus em momentos onde nós mesmos não acreditamos e não confiamos.
Porque o maior problema não está em Deus, está em nós, que não acreditamos na palavra liberada do Senhor desse altar. Nós não acreditamos na palavra que é liberada na palavra dEle. Por isso que muitas vezes sofremos no problema, porque o problema não sai da nossa vida, o problema não sai da nossa história, o problema não sai da nossa família, porque nós abraçamos o problema é maior, o problema é invencível, a situação não fugiu do controle. Então você vai morrer com o problema, você vai viver no problema, e nada vai mudar. Então a palavra de Deus não faz mais defeito na tua vida, ela não te ajuda em mais nada. A palavra de Deus, ela é movida de desafio. Quantos tiveram a vitória em situações impossíveis? Holyfield falou, eu vou crer na palavra de Deus. Toda luta que ele subia, ele tinha que assinar que ele era responsável pela vida dele. Se hoje você entender o que Deus está falando, você vai enfrentar todas as suas lutas, você vai assinar, mas alguém vai estar assinando atrás de você. Alguém vai estar confirmando a tua assinatura, alguém vai estar confirmando a tua palavra, alguém vai estar confirmando a tua vitória. Quantos estão entendendo isso? Amado, você pode entender o que Deus quer que você assine, a credibilidade da palavra de Deus, o que Deus quer que você assine, a verdade da palavra de Deus, o que Deus quer que você assina, é que Ele é contigo e você é com Ele. O que Deus quer que você creia no Deus do impossível. É impossível alguém vencer com essa condição. Resumindo, Holyfield foi e venceu um dos maiores lutadores de boxe que nós já vimos no mundo, Mike Tyson. Então, amado, e no roupão estava escrito, né? Vocês vê lá, Filipenses 4:13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Veja, ele está declarando que ele está podendo fazer coisas porque tem alguém por trás, fortalecendo a sua decisão. O que Deus quer hoje é te fortalecer diante da tua decisão. Ainda, coloca para mim Mateus 12:34. Eu não sou eu, né? Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca está cheia. É disso que nós estamos tratando. Precisamos tirar da nossa boca, da nossa mente, aquilo que depõe contra nós mesmos. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, amado, se você está cheio de incerteza, de insegurança, de medo, tira isso do teu coração. Eu falo coração, mas na verdade é a mente. Porque o coração, amado, você não consegue colocar nada no coração. A única coisa do coração, ele só bombeia o sangue. Ele é um instrumento para bombear o sangue, mas é aqui na mente. Que a Bíblia se refere ao coração, mas está querendo dizer sobre a mente. Nós precisamos tirar da nossa mente aquilo que está nos derrotando, aquilo que nos está deixando fraco, aquilo que diz para nós todo dia, isso vai ser impossível, isso não tem jeito. Amado, eu apenas falei de um caso só, mas há muitos casos, e Deus quer fazer da tua vida um caso notório para todos ver. Você precisa se encorajar e dizer, eu vou ser um testemunho de Deus. A palavra de Deus não fala que nós seríamos testemunhas vivas do Senhor, igreja? Amado, se a palavra está dizendo que nós seríamos testemunho, porque justo eu, porque justo você de todos, não vai acreditar, não vai tomar posse, não vai ser essa pessoa. A palavra ela está te impulsionando, te dizendo, ei, seja um testemunho. Não importa, Deus não está preocupado com as tuas limitações, porque se as tuas limitações fossem um problema para Deus, Abraão e Sara nunca teriam filho, porque humanamente não dá, amado. Não dá.
Não dá para ter filho com 100 anos. O ventre já estava seco. Mas tudo isso indica e mostra que quanto mais difícil for para Deus, mais poder Deus vai enviar. Mas Ele vai realizar coisas impossíveis. Eu quero deixar algo para que você guarde na tua mente. Percebe que o problema continua, mas a sua mente muda de posição. Ela sai do desespero para a solução. Ou seja, se você começar a fazer o que eu estou dizendo hoje, eu te disse, quem tem problema? Todo mundo levantou a mão. Se você começar a dizer problema, tá tudo bem. Cara, não brinca não, né? Não brinca não, que essas coisas não pode brincar. Né? Tem gente que bate até na mesa. Fala isso não. Não, amado, não é deboche não. Agora é sério. Declare para o problema que tem solução. Tem solução. Tem solução. É que eu estou falando para você. Pneu furou? Ah, ainda bem, eu tenho carro. Eu tenho step. Eu tenho macaco. Tem solução. Ah, recebi um diagnóstico lá do médico. Tudo bem. Ok. Tem uma vacina aí? Tem algum comprimido para resolver? Ainda é. Mais ou menos. Tudo bem. Então, vai vendo aí, porque senão lá em cima tem solução. Tem solução. Porque eu já vi muitos enfermos sendo curados. Eu já vi muitos enfermos ser curados por oração. Deus usa médico? Usa. Mas se não tiver o médico, então vai o médico dos médicos. Já ouviu falar? Tem um que é médico dos médicos. Tem um que manda em todo mundo. Você viu falar de um que chama Jeová Rapá? Já ouviu falar? Se você não entendeu o que é Jeová Rapá, amado, vai procurar. É o Deus que cura. Se Ele é Deus que cura, então Ele pode me curar. Então diga para a enfermidade, tem solução. Tem solução. Tem solução. Problema tal, tem solução. A situação está feia, tem solução. Estou desempregado, tem solução. Estou passando com problema financeiro, tem solução. Estou passando por uma guerra, uma batalha, tem solução. Tudo vai bem, vai terminar bem, vai terminar bem. Começa a mudar. Porque se você disser para o teu cérebro, a partir do momento que do problema veio, porque o teu cérebro vai falar, deixa eu te falar uma coisa pra você. A coisa está feia, mano. Chegou aí, causa na justiça aí pra você, hein? É? Se você aceitar, o problema vai falar, a audiência está chegando, hein, meu? E já viu um monte de gente que foi preso por causa disso aí. A tua mente só vai trabalhando a negatividade e vai aumentando. Mas se você chegar na tua mente e falar, entrou situação na justiça? Sabia que tem advogado? E eu tenho um advogado que é advogado dos advogados? Sabia que tudo vai bem? Não tem solução. Tem advogado, tem a lei, tem o Deus, tem solução. Quando você fala assim, o teu cérebro muda já para a solução. O teu cérebro começa, quando o teu cérebro já começa a captar o que você está transmitindo, ele já começa a trazer já, é igual algoritmo de celular. Você começa a ver uma coisa que te interessa, aí ele vai te mandando. É assim que trabalha no organismo humano. O algoritmo, ele nada é um mecanismo que trabalha na onde? Na mente. Então faz do algoritmo da tua mente ele começar a transmitir agora, vez de um problema, a solução. Porque você vai dizer, não, mas tem solução, vai tudo bem, tem saída. Aí o teu cérebro começa a processar para você mesmo. Ele vai trazer alternativa, ele começa a trazer as saídas, ele começa a te dar as soluções. Por quê? Porque você está crendo, você está movendo o Espírito Santo dentro de você. Não é um feitiço, não é nada diferente, mas é trazer à existência aquilo que não existe.
Nosso Deus, Ele faz existir o que não existe. Então o que nós precisamos encontrar é a solução para as coisas da nossa vida. Então eu quero te dizer, eu não sei qual é o teu desafio, eu não sei qual é a tua luta, mas eu posso te afirmar, para tudo na tua vida tem solução. Agora, quando você reclama, você enfraquece a sua própria mente. É como se estivesse treinando teu cérebro a enxergar apenas algo negativo. É ter o contrário. Já estou terminando. Quando você só reclama, só murmura, só vê desgraça, só vê coisa ruim, você está programando o teu cérebro a ser negativo. E vai a mesma informação do algoritmo. O teu cérebro começa a produzir negatividade. Isso vai dar problema, hein? Isso aqui vai... Isso aqui não vai ter... Isso aqui vai dar um problemão, hein? Você vai se ferrar, hein? Isso aqui nunca deu certo. Aí você começa a ficar depressivo, você começa a ficar para baixo. Porque você está alimentando a negatividade dentro da tua vida. Veja, amado, tem exemplos que são claros na Bíblia. Lembra lá Davi voltando lá da batalha lá? Quantos estão comigo aqui, igreja? Voltando da batalha lá, chega lá em Ziklag, está pegando fogo em tudo. Ei! Fumaça, queimando tudo. Eles vieram de uma guerra, quando chegaram lá, perderam a guerra, deixaram as famílias lá, tudo lá, pegando fogo a cidade. Quando chegaram na cidade, levaram embora as mulheres, os filhos, os gados, levaram tudo, a cidade pegando fogo. Aí aqueles homens que tinham visão negativa, que falaram, culpa é de Davi, vamos matar ele. E pegaram pedra e iam matar Davi, porque jogaram a culpa. A gente tem um momento de jogar a culpa em alguém, e sempre alguém é culpado. Nós nunca somos culpados do nosso fracasso. A gente sempre quer culpar uma situação, sempre quer culpar alguém. E ali aqueles homens encontraram o culpado é Davi. Então Davi, vendo a situação que só tinha ele a favor dele mesmo, o que ele fez? Vou buscar a solução. Para alguns a solução do problema era matar Davi. Por quê? Não vamos recuperar as mulheres, não vamos recuperar os filhos, não vamos recuperar a cidade, não vamos recuperar... Perdemos. Para alguns crentes já perdeu. Mas para Davi... Todo mundo ia apedrejar ele. Você falou, espera um pouquinho antes de vocês lançarem uma pedra. Eu vou buscar a solução. Traz a estorla sacerdotal. Eu vou orar a Deus. Ele foi buscar a solução. Vestiu a estorla sacerdotal, foi orar. Deus falou, ele falou, Deus, estou na fria. Pai, o negócio está feio aqui, cara. Os caras estão com o pedra na mão. Os caras dizem que só vão esperar eu levantar da oração que o bicho vai pegar aqui. Eu não sei se eu saio dessa, pai. O que você me diz? Vou atrás, vou conseguir. Deus falou para ele, fique em paz, filho. Você fez a coisa certa, você buscou em mim. Você buscou a solução. Pode ir, você vai alcançar eles. Você vai trazer tudo de volta. Pode confiar, você não vai perder nada. E quando eles têm, mas para onde eu vou? Pode ir que eu vou te guiar. Quando chegou lá, tinha um dos etíopes que estava lá no caminho, que era um dos caras que estava com os amalequitas, estava doente, eles despejaram o cara no caminho e jogaram o cara. E ali foi onde Davi encontrou a direção e falou, você sabe onde aqueles homens? Eu sei onde eles estão. Me leva até o acampamento, se você não me matar, Davi, eu te levo. Então tá, eu não te mato, então me leva, se não me levar eu te mato. Então ele falou, então, já que você vai me matar se eu não te levar, então eu te levo se você não precisa me matar. E todos entenderam que ele não matou porque o cara levou até ele lá. E chegou lá, pegaram tudo, como Deus havia dito, como Deus havia falado. Ele foi lá, recuperou tudo, pegou as mulheres, pegou os filhos, pegou os gados, mas ainda pegou coisa mais. Eles trouxeram os despojos de tudo que o inimigo havia roubado. Ou seja, olha o tamanho do problema que Davi estava enfrentando. Olha o tamanho, incalculável. Era o fim para muitos que estavam do lado dele. Mas Davi não, ainda não é o fim. Temos a solução. Eu vou buscar, eu vou orar a Deus. Sabe, ainda que a tua última saída seja orar e buscar a Deus, se revista da santidade, da serenidade, seja sério diante de Deus. Fala, Pai, me mostra o caminho, há uma solução. E Davi chegou para aqueles homens e tinha falado, tem saída, tem solução, vamos comigo. Eu quero te falar hoje, eu quero desafiar você essa semana. Seja o problema que você esteja passando,
seja o problema que virão ainda. Sei lá, se vai multiplicar problema, eu não sei, mas ainda que multiplique os problemas, multiplique a tua confiança. Quantos problemas se colocar na tua frente de pé, se coloque diante desses problemas, vai dizer, vai tudo bem, eu vou testemunhar, eu vou ter a solução, porque vem de Deus, virá de Deus. Amado, quando você profetizar desta forma, quando você determinar, e o teu coração estiver pulsando, bombeando, e dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar tudo. Deixa todo mundo falar, aí, agora tá louco, falando na rua sozinho, deixa falar que tá louco, porque ninguém sabe a tua luta, ninguém sabe a tua batalha, mas você precisa desafiar o mundo espiritual e Deus precisa enxergar em você que você não desistiu, você não desanimou, você creu na palavra. Deus quer saber se valeu a pena você vir no culto domingo, se valeu a pena Deus mandar o Espírito Santo e trazer uma palavra para você, porque se valeu a pena, Deus vai contemplar a tua vitória. Pode aplaudir o Senhor. Põe Tiago 3,10. Eu já vou fechar a Bíblia, nós vamos encerrar. Tiago 3,10. Aleluia. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Põe mais 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Há uma pergunta para você hoje. Eu encerro esse culto com essa pergunta. Pode uma fonte jorrar água salgada e água doce? Mas infelizmente, muitos na igreja têm sofrido, porque tem saído mesmo da sua boca palavras de fé, palavras de incredulidade. Muitos têm dito vida, depois diz morte. Mas o que Deus quer que hoje nós venhamos viver é para que haja uma liberação de testemunho nesta igreja, que nós venhamos confiar na palavra de Deus. Que você venha jorrar uma fonte só. Que você seja um homem ou uma mulher de uma posição só. Mas está claro, visível, que se eu não corresponder à palavra de Deus, eu não vou vivê-la. Aqui está claro. Não importa o tamanho do problema, é impossível. Um dos nomes do nosso Deus chama-se Deus das causas impossíveis. Então eu quero que o grande desafio, você vai contagiar as pessoas da tua família. Você não vai mais dizer aquelas perguntas, eu não sei, isso aí não. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai dar certo. Amado, eu quero que você se torne a pessoa mais otimista. Não é porque eu estou dizendo. É porque não existe outra alternativa para viver milagre, porque essa palavra me ensina a ser assim. Essa palavra me comprova, ela me instiga a ser assim. Porque se eu não for assim, eu não vou ter testemunhos. Minha vida será um fracasso. E eu não posso oscilar, Eu tenho que ser firme, eu tenho que ser constante. E Deus está trazendo essa palavra hoje para que você seja firme. Amado, escute. Você vai chegar em casa, tem problema lá. Você vai trabalhar amanhã, vai ter problemas. Você vai sair essa semana, vai ter problemas. Mas a grande vitória não é porque você chegou e desapareceu, porque uma palavra você ouviu que foi pregada. Porque a tua atitude mudou. A tua atitude mudou. O teu pensamento mudou. Lembra dessa sunamita. Como está a tua casa? Como está teu marido? Como está teu filho? Está bem. Está bem. Está bem. Como está a tua promessa, igreja? Estou perguntando. Como que é? Sua saúde, igreja. Sua área financeira, igreja. Tua vida, tua família.
Então aplaudam o Senhor, porque é desta maneira que vai ser assim, porque Deus está hoje liberando uma palavra sobre nossas vidas. Oh, aleluia, vamos ficar de pé. Amado, eu estou já ansioso, porque estou vendo pessoas aqui que estão recebendo. Eu estou vendo pessoas aqui que vão viver o sobrenatural, eu creio. Espírito Santo, oh amado, feche teus olhos. Confia em Deus, confia em Deus. Oh, declare. Oh, vai tudo bem, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, tudo vai bem, tudo vai bem. Obrigado, Deus, é uma saída. Oh Deus, não deixa a minha fé acabar, Deus. Oh Deus, aumente a nossa fé, Deus. Nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Nós vamos honrar o Teu nome, Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem, Pai. Da nossa boca, Pai, vai sair uma água só. Vai sair água doce, vai sair o Teu testemunho. Pai, a minha boca vai falar o que o meu coração está cheio. E o meu coração está cheio de confiança, cheio de fé. O meu coração está cheio. Eu creio. Eu creio. Igreja, toma posse de algo que Deus está liberando nesta igreja esse ano. Os sinais e os prodígios seguirão aqueles que creem. Oh, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos glorificar Ele. Esse é o cântico da vitória. Eu creio. Você vai dizer ao problema: eu já tenho a solução. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.